Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos mais uma vez para juntos meditarmos um pouco nas coisas do Senhor, nas coisas que são lá de cima, as coisas que verdadeiramente fazem sentido, as coisas eternas. Eu quero ler uma escritura juntamente com vocês, que está lá na carta do apóstolo São João, a primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 4 e no versículo 7. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aliás, Ele é a fonte perene, é a fonte inesgotável do amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência do nosso Deus é amor, o mais puro e sublime amor. E Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida e vida em abundância. É nisto que consiste o amor. Portanto, o verdadeiro amor consiste disto. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não fui eu quem o amei, mas foi Ele quem me amou. Foi Ele quem nos amou. É por isso que nós temos um corinho muito lindo, maravilhoso, que diz assim, que Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro do Calvário. Portanto, não temos outra coisa a fazer a não ser amá-lo, mas sempre lembrando que Ele fez isto primeiro. A iniciativa foi dele, não foi minha, não foi nossa. Mas nisto Ele nos mostrou quão grande é o seu amor. Enviou-nos o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos ao nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos.
Isto é a preciosa palavra de Deus. Está aqui em São João, no capítulo 4, e do versículo 7 em diante, você pode ver que esta preciosa palavra, que é o próprio Deus, que é eterno, quão eterna é a palavra de Deus. Os tempos mudarão, os anos vão e vêm, as eras do tempo passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Por quê? Porque a palavra é Deus. Deus é a sua palavra. E se Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Portanto, queridos, amados, preciosos irmãos, amigos ouvintes, quando Deus diz alguma coisa, isto tem que acontecer. Isto tem que se materializar. Primeiro foi um pensamento na mente de Deus, depois, então, este pensamento foi expressado em palavra. E quando ele foi expressado em palavra, não importa o que vem, não importa o que vá, isto tem que acontecer. Isto tem que se materializar. E nós temos uma palavra preciosa para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo e que deveria o tempo todo estar acalentando os nossos corações. Porque nós, como cristãos, filhos e filhas de Deus, deveríamos estar ansiando este dia glorioso em que Cristo retorna para a sua igreja, retorna para a sua amada, para levá-la à glória com Ele. Nós temos uma palavra infalível. Nós cremos que o Senhor Jesus ascendeu às alturas. E aquele mesmo Jesus que ascendeu às alturas está voltando da mesma forma com que ele foi. Ele está voltando e qualquer dia desses, qualquer hora dessas, ele literalmente se apresentará para os seus eleitos, para os seus redimidos, para aqueles que foram nascidos de novo, para aqueles que foram lavados no seu precioso sangue. Olha o que diz a Bíblia: assim como foi, ele há de vir novamente. Isto está expressado aqui dentro desta Bíblia Sagrada. Reis podem surgir, diferenças podem vir, trovões podem ressoar, fome, bombas atômicas, mas Jesus, o Filho de Deus, virá novamente da mesma maneira como nós o vimos subir, porque esta foi uma palavra inspirada de Deus, quem disse isto. Portanto, quando Deus fala, nós simplesmente dizemos amém, que quer dizer assim seja.
Seja feita a vontade do Senhor, que Ele cumpra o verdadeiro propósito dele por sobre as nossas vidas. Por quê? Quando o Deus eterno fala a sua palavra, isto está estabelecido. Os tempos mudarão, as pessoas mudarão, as nações mudarão, o mundo mudará, mas as preciosas palavras de Deus permanecerão intactas. Elas são perfeitas. Portanto, eu penso que não existe um outro lugar melhor para nós nos abrigarmos, nos refugiarmos, nos escondermos. Não há um lugar melhor que a preciosa palavra de Deus. Lembrando que tudo vai passar, mas as suas palavras permanecerão, pois elas são eternas. Em Cristo devemos estarmos firmados, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a rocha sólida. É ali onde temos que estarmos com a nossa fé estabelecida, porque todos os outros terrenos são areia movediça. Portanto, eu quero chamar a atenção de todos vocês que estão ao alcance da minha voz neste instante, para uma advertência solene do precioso Espírito Santo de Deus, através do seu profeta, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Isto está aqui na mensagem, e o Verbo se fez carne. Ele diz assim: ouçam, amigos cristãos, se porventura houver algo em seu coração contra alguém, vá e se reconcilie, como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos orienta a fazer. Se porventura houver algo em seu coração contra alguém, vá, se reconcilie, se acerte, esqueça todo o passado, sempre lembrando que nós estamos apenas passando por aqui. Somos apenas peregrino. Estamos em busca, como nosso pai Abraão, daquela cidade cujo construtor, cujo o artífice é Deus. Portanto, não deixe nada te embaraçar. Não deixe nada te estorvar. Se você tem tido algum sentimento estranho, se você tem permitido de alguma forma alguma raiz de amargura brotar no seu coração, e isto não importa, esqueça o que o inimigo fez. A Bíblia tem nos dito: ame-o de qualquer maneira. Ame-o, ame-o. O nosso Deus é amor. Quando estávamos em pecado, Ele nos amou. E se este Deus de amor está em nós, nós vamos amar os nossos semelhantes, mesmo quando eles estão em erro. Não importa o que aconteceu, deixe isto para lá. Afinal de contas, estamos todos rumando numa mesma direção. Viemos do pó e ao pó tornaremos. O que estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem nos dado aqui por sobre a face desta terra?
devemos sempre nos lembrarmos, devemos sempre refletirmos acerca destas coisas, porque se este amor, o amor de Deus, não estiver fluindo nos nossos corações, é certo que nós vamos ficar. O Senhor se manifestará, levará os seus que estão em amor e aqueles que não estiverem vão ficar, sem sombra de dúvida alguma. Sempre lembrando que nós estamos em um campo de ervas daninhas. E não importa, estamos crescendo juntos, tanto o trigo quanto o joio. Temos que chegar juntos, não importa. O certo é que um dia vai haver uma separação do que é trigo e do que é palha. E nós sabemos que o trigo vai ser levado para o celeiro do Senhor e a palha ajuntada para ser queimada. Portanto, não permita em momento algum que o inimigo venha semear esta tristeza no seu coração, este aborrecimento, esta diferença. Esteja sempre atento, vigiando e arrancando todas essas ervas daninhas que o inimigo tenta colocar no seu coração, nos nossos corações. Porque somos seres humanos e nós estamos passivos a erros e a todo instante nós precisamos estar atentos, conferindo e colocando as coisas em ordem. Me faz lembrar de uma experiência que o nosso profeta teve. Ele teve uma experiência quando ele foi, não sei se em Roma ou Portugal, eu não sei aonde é que está esta igreja, mas deve ser em algum desses dois lugares. Uma igreja que eles chamam a Igreja dos Ossos. E é interessante que faz jus, né, a esse nome, porque ali, há centenas de anos, quando os monges morrem, eles o enterram ali no chão, embaixo da igreja, e depois de um certo tempo, eles vão e desenterram. Depois que a carne se tornou pó, eles os desenterram. E eles fizeram um cômodo só com estes ossos humanos, os ossos desses monges. E ali, então, estão os crânios e tudo mais. E eles chegam mesmo a fazer pequenas luminárias e lâmpadas daqueles ossos, e ali estão as sepulturas dos outros que já estão apodrecendo, mas em meio a toda essa coisa havia uma placa com uma mensagem muito profunda que dizia assim: um dia nós éramos como vocês e algum dia vocês serão como nós. E somente aqueles que amam a Deus terão vida imortal. E isto é verdade. Mas eu percebi, diz o mensageiro, quando eu estava lá, as pessoas passavam e ali estavam os crânios daqueles monges. E as pessoas, ao passar, esfregavam aqueles crânios, esfregavam aqueles ossos, esfregavam tanto até que eles ficavam esbranquiçados. E alguns deles já estavam até corroídos, mas as pessoas estavam esfregando e com a intenção de obter uma bênção ou algo
daqueles crânios, daqueles monges. Isto simplesmente nos mostra o que é o ser humano. Isto nos mostra uma fome que foi colocada no coração de cada ser humano. Mas eu quero lembrar que a verdadeira religião de Jesus Cristo, ela não consiste em esfregar ossos de homens mortos. Ela consiste em crer no Senhor Jesus Cristo e aceitar a vida imortal. De pensar que houve um tempo em que aqueles homens eram como nós. Pense, tem uma mensagem muito profunda aí. Eles tiveram as suas oportunidades, assim como nós temos as nossas hoje. E o que é que estamos fazendo com relação a isto? Que nós possamos fazer cada grama disso contar para o Senhor Jesus. Que nós não tenhamos tempo para as coisas do mundo, deixando, como disse Paulo, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Cresçamos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos amar ao Senhor Jesus e sejamos amáveis uns para com os outros. Sejamos amáveis com os nossos inimigos, que amemos a todos, não importa o que eles fizeram, ame-os de qualquer maneira. Se você puder fazer isto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amado ouvinte, se já houve um tempo em que você precisa ter uma experiência com este amor, o sublime amor de Deus, diz o mensageiro, que houve um tempo em que ele percebeu que um espírito de egoísmo estava se aproximando dele e dizendo: "Oh, este homem está errado. Eu tenho que dizer a ele, isto está errado. Deus é o único que pode lhe dizer sobre isto. Não é da minha conta, mas o nosso papel é pregar o Evangelho e amar a todos e seguir em frente e amarmos os nossos inimigos quando Jesus amou, quando eu também era o seu inimigo. Quando eu não era amado, ele me amou e me trouxe para o seu seio. Qualquer um que não seja amável, que eu possa amá-lo com todo o meu coração. E que aquele precioso Espírito que estava em Cristo esteja verdadeiramente entristecendo cada fibra do nosso ser. Que possamos amar. Esta é a minha oração. E que Deus vos abençoe. E que Ele possa mantê-los sempre humildes, sempre com um espírito afável, perdoando uns aos outros como Cristo, porque o amor de Deus perdoa. Sejamos generosos, sejamos hospitaleiros e que amemos. Só há uma coisa que podemos fazer: amar o Senhor Jesus com todo o nosso coração e crermos na sua palavra infalível. Deus vos abençoe, meus preciosos amigos, amados irmãos e ouvintes.